Maniqueísmo social, princípio de Pareto. Célula no sentido biológico e que nos remete, por consequência, a comportamento celular, por memória celular. Ao observar que em seu jardim 20% das vagens continham 80% das ervilhas, Vilfredo Pareto desenvolveu o que hoje é conhecido como princípio de Pareto, também lembrado como regra 80-20 ou princípio de escassez do fator. Pareto afirmou que 80% dos efeitos advêm de 20% das causas. Entender o comportamento celular de todos os seres vivos da maneira que for possível, em muito poderá ajudar na compreensão da humanidade, pois esse princípio também pode ser verificado em muitos outros eventos naturais. A liberdade como direito político essencial das pessoas foi repetidamente defendida ao longo da história. O liberalismo clássico é uma filosofia política e uma doutrina econômica cuja principal característica é a defesa da liberdade individual, com limitação do poder do Estado frente à população, apontando o que se conhece como império da lei, a igualdade de todos, o direito da propriedade, política econômica de livre comércio. Uma sociedade livre prega a livre iniciativa de todos e não apenas de alguns. O núcleo normativo, entre aspas, do liberalismo clássico é a ideia de que a livre iniciativa consegue criar uma ordem espontânea, ou seja, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora do interesse comum, como formas de governos, a interação dos indivíduos obedece a uma determinada ordem, citada por Adam Smith como sendo a mão invisível, expressão usada no livro A Riqueza das Nações, orientando a economia e beneficiando a sociedade. Um indivíduo ou uma empresa percebe uma oportunidade de negócio e, assumindo o risco, se lança com todos os seus esforços possíveis a fim de comercializar determinado produto. Do outro lado, o cliente decide se determinado bem ou serviço possui algum apelo, se existe mesmo a necessidade de uso, se acesso é possível e se o preço é compatível com a ideia de valor. A economia se autorregula em praticamente tudo. A necessidade de um Estado paternalista é no mínimo contraditória e infantilizada, porém, quando se faz presente, pode até dificultar a formação de cartéis ou qualquer outra forma de manipulação e controle do mercado por grandes grupos em detrimento do consumidor, mas não precisa necessariamente ser grande ou inchado. Com os avanços da tecnologia nos moldes como tem acontecido nos anos de 2020, fica certo que muitas das profissões atuais irão desaparecer. Como aconteceu no passado com relação ao surgimento de outras tecnologias que também geraram uma mudança brusca em alguns setores, como desemprego em vários segmentos, mas também com o surgimento de outras profissões que, assim, de alguma maneira, surgem ou se modificam, compensando as profissões que ficaram obsoletas. Nesse momento está previsto que pode acontecer algumas transformações mais profundas, gerando muito mais imprevisibilidade do que no passado. Assim, ainda não se sabe ao certo o quanto de desemprego pode acontecer e como ficará o saldo da conta, mesmo com o surgimento de novas profissões. 20 pode ser uma opção racional para esse momento de intensas transformações. Deve ocorrer com metodologia específica na aplicação de uma porcentagem dos recursos públicos para o desenvolvimento social, sempre com o princípio da contrapartida da parte de quem recebe. Na defesa de que nenhum trabalho social que se preze deve se perpetuar como um tipo de assistencialismo, é verdadeiramente saudável para a população de qualquer que seja o país que as pessoas se sintam parte das ações. Afinal de contas, fazer parte ativa da sociedade ajuda as pessoas a se sentirem importantes. A autoestima não fica abalada e a capacidade de desenvolvimento pessoal aumenta. Uma pessoa que simplesmente recebe uma ajuda do governo sem ter que fazer ou dar algo em troca, apenas perpetua a pobreza. O indivíduo praticamente vira um escravo do sistema, da pior maneira que se pode imaginar, pois não produz nada. O simples fato de participar de um curso como critério básico para se credenciar a receber alguma ajuda financeira do governo, ou se dispor a aprender uma profissão, ou mesmo corresponder à ajuda com trabalho social, faz com que o processo se torne mais humano, pois não tem a finalidade de perpetuar o cidadão em algum tipo de vida vegetal, apenas por ser um detentor de um título de eleitor.
O liberalismo 80-20 pode se afirmar como uma alternativa verdadeiramente razoável para resolver possíveis brechas no desenvolvimento social. Os recursos financeiros dos municípios e dos estados poderão destinar 80% das receitas não obrigatórias para as diversas áreas conforme o planejamento do prefeito ou do governador eleito costuma fazer, como geralmente já tem ocorrido, enquanto que os 20% restantes serão direcionados aos trabalhos de desenvolvimento social distribuídos da seguinte maneira: 96,3,1, como um número mágico. 96% para trabalhos sociais com contrapartida, 3% para tirar de imediato as pessoas de situações de vulnerabilidade e 1% destinados a trabalhos gerais, mesmo que não haja nenhuma expectativa de resultado como combate às drogas na população de rua, trabalhos contra a pobreza ativa em atividades sem nenhuma contrapartida. Metodologia aqui é a palavra, a fim de que não haja prejuízo à liberdade e ao liberalismo, e assim não se permitir a cair nos erros dos socialistas que acreditam que a sociedade pode ter alguma responsabilidade com quem não quer nada da vida, com quem não quer saber nem de si mesmo, não quer trabalhar, estudar, se relacionar com alguma possibilidade de troca e não quer se envolver em absolutamente nada quanto ao desenvolvimento do próximo, dos familiares, dos vizinhos ou mesmo do bairro ou do país. Esse erro dos socialistas também não passa de mais um eufemismo para o estratagema de dominação comunista, frente ao fato de que eles sabem muito bem que representam o que há de pior no mundo. Como sofistas, eles querem apenas criar narrativas para conquistar a atenção da população, com o objetivo final de controle total de tudo e de todos.